Israel não se consertou, não se converteu a Deus. Então Deus saiu do templo e saiu de Israel. E nós vemos em toda a história da igreja que houve muitas vezes, muitas igrejas que teve o poder de Deus, que foi visitada pelo poder de Deus, mas perderam a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Começaram bem, cresceram, prosperaram, tiveram grandes avivamentos, mas depois terminaram vazias, monumentos vazios. Como está a nossa vida? Como está a célula? Como está a igreja? Ela tem a presença de Deus? É Deus que dirige? É Deus que é o Senhor? Ou tem alguém que é dono e faz o que quer na casa de Deus? Faz o que quer na célula? Quem é o Senhor da sua célula? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor na sua vida? Quem é o Senhor nesta igreja? 1 Coríntios 3, 12 e 13. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a aprovará. Então nós estamos edificando uma casa, sim ou não? Todos estão edificando uma casa, todos nós que somos cristãos, crentes, estamos edificando a nossa casa. Todos aqui estão de alguma forma trabalhando, como se fôssemos fazer um grande edifício para todos nós, como se fosse no multirão. Todos nós estamos no multirão, amém? Há alguns que carregam tijolo, há outros que colocam massa, há outros que colocam tijolo, há outros que põem um prumo, há outros que trazem madeira para fazer as caixas, para concretar as colunas e os vigamentos. Sempre alguma coisa para fazer na casa de Deus. Todos estão trabalhando na casa de Deus, mas Deus está olhando para quem trabalha com amor, para quem trabalha com respeito, para quem trabalha com obediência, para quem trabalha de coração. E para aquele que está trabalhando com má vontade, porque está atrás de um título, porque está atrás de um diploma, porque está atrás de um reconhecimento humano, porque está atrás de palminhas, blá, 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 blá. Deus está olhando para quem está trabalhando na casa dele. Se está fazendo uma obra de madeira, de feno, de palha, então o fogo vai provar e vai queimar. Mas se alguém está fazendo com prata, com ouro, com pedras preciosas, que fala de uma atitude de fé, uma atitude de amor, uma atitude de respeito, uma atitude de temor, então está fazendo obras de ouro, de prata e pedras preciosas, e o fogo não vai queimar e não vai destruir, será aprovado e será abençoado. Vemos na história das igrejas, e no mundo, seja nos dias de hoje, seja no passado, sempre está acontecendo alguma coisa mais ou menos parecida, que não pode ser normal. A igreja tem avivamento, diga avivamento. Então passa um avivamento na igreja, os irmãos ficam cheios de amor, de compaixão, e passam a falar da palavra de Deus, e passam a ganhar almas, e passam a orar. Então tem avivamento, aquela alegria, aquele amor entre os irmãos, avivamento, a presença de Deus, a glória de Deus, milagres acontecem, amém? Avivamento, diga avivamento. Depois passa a ter movimento, diga movimento. Então os irmãos começam a trabalhar, se tornam obreiros, aprende a pregar, a evangelizar, a ganhar almas, e abre célula aqui, abre célula ali, abre uma congregação aqui, abre outra congregação ali, movimento. Por causa do avivamento tem movimento. Mas e depois? Monumento, diga monumento. Aí os irmãos brigam, deixam entrar o pecado, a vaidade, o orgulho e confusão, e não querem mais se entender, e não obedecem mais as regras, não obedecem mais os princípios da palavra de Deus, não se entendem, brigam, se dividem, e aquela igreja fica vazia. Quem Jesus falou para o templo de Jerusalém: esta casa ficará deserta. Muitas famílias hoje estão vivendo em desertos nas suas vidas. Marido e mulher brigaram, houve traição, houve mentira, então brigam,
e aquela casa esfacelada, marido para um lado, mulher para o outro, leva um pouco de filho ali, leva um pouco de filho ali, ou o filho fica aqui, o filho fica ali, os irmãos começam a se contender, briga também. Casa dividida não subsiste, célula dividida não subsiste, igreja dividida não subsiste. Se houver briga, se houver contenda, se houver pecado, haverá divisão, e quem ganha com a divisão é o diabo. E a casa fica deserta, a célula briga, os irmãos brigam na célula, divide a célula fica deserta. Fecha ou não fecha a célula? Fecha ou não fecha, irmão? Fala para os irmãos, se o homem não fechar, Deus fecha. Estou falando uma besteira? Me ajuda aí, gente. Está tendo. E aí, a casa morre. Diga, a casa morre. A célula morre, a igreja morre. Então vem a morte, vem o cemitério. Quantas igrejas estão vivendo de passado? Sabe qual é a marca de uma igreja morta? É uma igreja que vive de passado. Ai, você lembra o avivamento que tinha naquela igreja? Ai, você lembra do pastor Robson, que homem maravilhoso de Deus? Ai, você lembra do pastor Henrique? Vive de passado. Quem vive de passado é museu, ou então um geólogo. Quando alguém começa a falar de passado é porque já morreu, está morto. Ai, que tempos bons, tempo bom é o hoje e agora. Ah, não está sendo, pastor, não está sendo, então vai começar a orar, e jejuar, e clamar o nome de Deus, e buscar a presença de Deus, e orar, e se humilhar, e se santificar.